Livro de Juízes, capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos da sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai a Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo-o a Jotão, foi e pôs-se no cume no monte de Gerizim. E levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, que filho da sua serva fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco, porque senão saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém, e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Bear, e ali habitou por meio de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito sobre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isto a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas, e puseram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seus deuses, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? Não é Zebul o seu mordomo? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão serviríamos nós a ele? Se este povo estivera na minha mão, eu o expulsaria a Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal,
Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão subvelando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá o golpe sobre a cidade, e eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faz-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes das montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali, desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonerim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Sai, pois, peço-te e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até à entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nele havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. E ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, e cortou um ramo de árvore, e levantou-o e pô-lo a seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu a Abimeleque, e pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, e fecharam após si as portas, e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até à torre e combateu, e chegou-se à porta da torre para a incendiar. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga que de mim uma mulher o matou. E o moço atravessou a ele, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.